tivemos aí um paredão formado, né, por Vinícius, teve aí a Renata e a Vitória Estrada. Um paredão que, como a Polly já comentou aqui, terminou com a saída do Vinícius neste domingo. E confesso, já vou aqui falando de uma vez o que eu acho desse paredão. Eu achei que foi um paredão antecipado. Uma final antecipada, Uma final antecipada que não deveria ter acontecido agora. Eu queria esse paredão com esses três, queria, mas não nesse momento. Por mais que a gente já estivesse aí no top 7, eu acho que poderia ter esperado um pouquinho para ter esse embate com cara de final, né? Eu acredito também. Eu acredito, inclusive, que deve ter sido um paredão muito bem votado, né? Porque eram 3 grandes nomes ali. E eu acho que ali a briga ficou realmente entre o público da Renata com o Vinícius, né? Que culminou com a saída do Vinícius. A Vitória teve ali míseros 1%, né? 1,08%. Pois é, olha para você ver. Mas então isso demonstra cada vez mais que a Renata está cada vez mais forte, vindo de paredão pós-paredão, e que a Vitória também é bem forte e as duas devem chegar aí numa final, com certeza. A gente vê aqui na nossa tela os números da votação de ontem. A Renata teve uma média de 46,23% e o Vinícius uma média de 52,69%. Foi bem acirrado ali, né? Assim, não foi, eu imaginei que poderia ser mais apertado, assim, esse resultado, mas assim, foi perto, mas ainda em relação a alguns outros paredões dessa temporada, né, teve uma margenzinha aí. Mas é a gente olhando mais uma vez que tem aí diferença gritante entre o voto único e o voto da torcida. A Renata teve mais votos no voto único, enquanto o voto da torcida, o Vinícius teve muito mais. E a Vitória Estrada teve 0,36% do voto da torcida. A gente estava comentando hoje no almoço sobre o Big Brother e como que os fandoms, eles realmente acabam ditando quem será o campeão. E aí a gente estava falando, assim, o quanto a torcida da Renata é uma torcida mais engajada, é uma torcida muito que vota mais, em né? massa. E o Vinícius já tinha uma torcida mais assim, assiste o programa, vou lá deixar meu voto único, mas não vou ficar fazendo mutirão, assim, votar não sei quantas mil vezes. E a Vitória, eu também sinto que ela tem um perfil de fãs, assim, de admiradores, puxado pro da Renata. Sim. Uma galera que vai puxar mutirão ali. Então eu tô curiosa para ver futuramente um possível embate entre Eu as acho duas. dos últimos que estão ali, né, na disputa, a Vitória e a Renata é que tem o fandom, né, esse grupo de fãs que mais se parecem e que mais são engajados na busca de que deixem elas no programa, que elas cheguem na final. A Vitória tem, porque eu acho que ela veio de uma trajetória desde quando ela teve uns embates com as meninas e tal, que ela foi criando esses fãs. Já a Renata, eu não sei o que vocês pensam disso, eu acho que aquele lance dela ter ido lá para aquela casa de vidro lá foi essencial. Eu acho que por mais que a gente acredite que ela não soube usar os artifícios de ter sido a escolhida para poder ir para lá, quando ela voltou, né, ela poderia ter usado melhor as informações, mas mesmo assim ela criou um vínculo ali com os fãs que é surreal. Ela movimentou, né? o jogo Ela movimentou também, né? E ela criou uma específica ali com os fãs que é complicado, assim, tipo, não existe alguma outra ali, eu acredito que só com a Vitória. Nesse sentido. E eu acho assim que a gente até comentou aqui algumas vezes no programa o fato de ter uma participante cearense também tanto tempo no programa, porque até então na história que acontecia é que os participantes cearenses não passavam no primeiro paredão. Então teve tanto a Renata quanto a Eva passaram por alguns paredões, e a Renata, ela tá chegando, né, já tá aí agora tá no top 6 do programa. Eu acredito que no paredão de amanhã, que, né, a gente vai ter o resultado amanhã, eu acho que ela não corre risco de sair por causa dessa... Ela soube cativar, assim, as pessoas. Acho que nessa casa de vida, por mais que tem muitas opiniões contraditórias, ela recebeu algumas fake news que ela acabou levando pro jogo, e isso faz parte da dinâmica também. Eu acho que a forma como ela lidou com o público ali naquela casa de vida, eu acho que também foi importante para atrair pessoas para gostar dela e torcer pela vitória dela. A gente viu que nessa ida na dinâmica, ela mostrou uma certa
certa força dentro do jogo e que está se perpetuando até agora. Porque ela enfrentou paredões fortes, igual esse paredão de ontem, que a gente já falou aqui, que poderia ser um paredão de final. E foi um paredão muito difícil para Renata, assim, eu acho que foi o que ela mais correu o risco de sair até então. Foi, justamente. Foi o mais apertado, assim, para ela, e que ela até mesmo demonstrou que ela estava insegura nesse paredão. Talvez nos outros ela estivesse insegura, mas não demonstrado tanto como ela demonstrou nesse paredão. Porque a gente vinha, o Vinícius voltou de paredões importantes. Sim, eu não uma sequência, lembro se né? o Vinícius se foi o Vinícius que eliminou Eva e Vilma. Mas a Renata ainda teve isso, né? Ela perdeu 2 aliadas fortes no jogo. Perdeu o Mike também, que foi o Vinícius que eliminou. Então, assim, o Vinícius vinha em alta e ela perdendo aliados. Então, realmente foi um confronto, um embate muito, assim, esclarecedor pra gente, assim, no sentido de... Eu acho que ela é uma das favoritas, junto com a Vitória. Eu acredito também. E se a gente raciocinar bem, esse último paredão formado por 3 grandes pilares ali, eram 2 pessoas ali, tipo Vitória e Vinícius, né, com suas torcidas, contra a Renata. E a Renata conseguiu se safar. Foi por pouco? Ali, assim, mais ou menos, teve essa divisão do voto único, do voto da torcida, sim. Ok. Agora, para esse próximo paredão, vai ser mais fácil da Renata ficar. Porque agora é uma torcida só contra ela. Né? É a torcida do Guilherme e da Delma, que são juntos. Quem gosta de um, gosta do outro. Quem vota em um, vota no outro. E são uma torcida só contra a Renata. E se você pensar bem, esse paredão vai ser até mais fácil para a Renata se safar do que o outro, que eram 2 torcidas contra ela mesma.